Olá pessoal, mais um vídeo aqui pro canal. Tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês como que eu abri aqui a minha loja, tá? Junto com o Paulo. A nossa loja se chama PH Variedades da Ju. E aí eu vou mostrar pra vocês como um pouquinho de como que a gente fez pra a gente abrir, tá? E bora lá. Pessoal, a gente tem 2 anos, a gente completou agora no mês de abril, tá? Primeiramente, a gente abriu um MEI, né? Quando a gente decidiu abrir a loja, assim, no físico, tá? Porque Paulo já trabalhava com a loja no online. Pra quem não sabe, eu trabalho de carteira assinada e Paulo, ele sempre foi autônomo, né? Então, eu sempre trabalhei, pessoal. Quando eu comecei a namorar com Paulo, eu já estava trabalhando. E Paulo, ele trabalhava na rua. Então ele já vendia essas coisas. E aí a gente começou a namorar tal. E aí ele continuou trabalhando na rua e eu continuei trabalhando de carteira assinada. Eu tenho 8 anos que trabalho de carteira assinada e Paulo sempre trabalhou na rua. Aí, só que, pessoal, ele já vendia essas coisas, né? Ele vendia na rua. Antes ele trabalhava com acessórios de carro. Aí entrou a pandemia, né? As coisas ficou difíceis e tal. Pra todo mundo, no geral, né? Em questão de você fazer um monte de coisa, né? Além da gente estar passando pela pandemia, que é negócio de doença, aí ficou difícil pra todo mundo trabalhar, tá? Aí Paulo começou a vender em casa, né? Online. Aí foi quando a gente começou a investir em mais produtos e vender online, né? E aí a gente foi armazenando as coisas, porque Paulo disse que a gente pensou em abrir uma lojinha, mas a gente não sabia de nada ainda, assim. A gente não sabia como que a gente ia fazer, aonde, o que de fato a gente ia trabalhar, se a gente fosse acrescentar mais coisas. Aí Paulo deixou de mão trabalhar com carros, né, de estar vendendo material de carro, e começou a vender material online para celular. Então assim, a gente vendeu muita caixinha de som, a gente teve que investir também dinheiro para comprar mercadoria de caixa fechada, porque como estava na pandemia a gente só conseguia pedir de fora. E aí Paulo foi armazenando. Então o que deu para ele armazenar, pessoal, isso já foi um ano antes de acabar a pandemia, porque a pandemia durou aí uns 2 anos, foi, Paulo? Uns 2 anos, né? E aí a gente levantou a grana e eu tava trabalhando de casa, online. Enquanto isso, Paulo vendia as coisas dele e eu trabalhava de casa online, né? Porque todo mundo veio pra casa. E aí a gente armazenou bastante coisa. O Paulo foi armazenando, a gente viu o que dava pra gente armazenar, que não ia perder, que era o que? Cabo, carregador, nem tanto, mas a gente tinha comprado uns carregadores, caixinhas de som. O que a gente não comprou, pessoal, foi película, que não tinha como colocar em casa, né? Porque a gente também não queria receber pessoas dentro de casa pra tá botando película, pra tá entrando no movimento, a gente não queria, independente. E capinhas de celular. Capinha não dá pra você armazenar. Por exemplo, você tá precisando abrir uma loja daqui a 6 meses, não dá pra você armazenar capinha. Infelizmente não dá, porque celular é muito passageiro. E hoje você tá com um celular, amanhã você já tá com outro. Então você vai perdendo capinha. Entendeu? Aí a gente não armazenou. Mas o resto a gente armazenou. A gente armazenou o que dava pra montar uma loja, por exemplo. Que foi controle de PS2. As coisas que a gente vendeu online foi o que a gente conseguiu armazenar. Então quando a gente montou o painel aqui da loja, a gente já tinha mercadoria pra tudo. A gente já tinha mercadoria para um painel inteiro, pessoal. Então, por quê? Porque a gente armazenou, a gente foi pegando cabos baratos na promoção. Quando tinha uma promoção de cabo, a gente comprava. Tinha os cabos que Paulo trabalhava, a gente comprou bastante cabo e ele foi armazenando. Quando a gente foi ver de produto em casa, a gente já tinha uns Paulo, 10 mil produtos que você iniciou? Mais ou menos 10 mil de produto. Pessoal, 10 mil é nada de produto, não, porque quando você decide trabalhar com caixa, a gente trabalhar com caixa grande e média e pequena, então, né? Então, você vai armazenando cabo, fone, nem todo tipo de fone você tem que comprar. Aí a gente começou a trabalhar com os fones mais inferiores, os Bluetooths também, os mais em conta. Depois foi Paulo começou a pegar
um fone da JBL, por aí vai, né? Porque você vai aumentando de acordo com o faturamento que você tem. Mas, o que é que eu falo pra vocês? Vocês têm que armazenar produto. Pra quem tá tentando iniciar agora, pessoal, não adianta você alugar um espaço se você não vai ter mercadoria. E quem tá pensando em trabalhar com assistência técnica e quer colocar produto, eu também aconselho você comprar uma quantidade mínima, o que não é difícil, pessoal, que não é difícil. Você comprar uma quantidade mínima para você deixar o seu painel mais ou menos com coisinhas, porque se você chega numa loja, você vê um produto, você coloca um suporte desse aqui. Eu esqueci o nome disso aqui. Paulo, como é o nome disso aqui mesmo? Esse gancho. Você vai botar esse gancho. Um gancho desse tamanho. Pessoal, um gancho desse tamanho. Com uma película. Isso não é dar visível. Assim, isso não é dar uma visão pro seu painel, pessoal. Você tem que comprar um gancho desse tamanho, que é o menor que tem. Não, esse aqui não é o... né, Paulo? O menorzinho esse aqui. Esse aqui é o menorzinho que tem. E aí dá pra você colocar mais ou menos aí 2 películas, pessoal. Então um gancho menor vai dar a visão de que você tem mais coisas.